Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos. Agradeço a nossa irmã, Gislaine, que nos confiou de estarmos aqui, pela misericórdia do Senhor, podendo trazer alguma coisa da parte de Deus para os irmãos. Quando a irmã me fez o convite, eu fiquei orando e pedindo ao Senhor que trouxesse algo ao meu coração. Bem verdade que esse Salmo 51, ele já fala, a palavra de Deus por si só, ela já fala muito. Nem precisa de tantas coisas, Deus ele é suficiente. Nós estamos aqui tão somente, irmãos, para sermos usados. O Senhor vai comunicando, o Senhor vai trazendo sabedoria, vai trazendo revelação. E nós, pela sua misericórdia, nós vamos agindo, vamos fazendo, mas nós somos pobres, cegos e nus. Eu confesso aos irmãos que estou aqui na dependência do Espírito Santo de Deus. Não sou nenhuma estudiosa da palavra do Senhor, costumo dizer que eu sou curiosa. Mas estamos aqui, graças a Deus. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 51. Eu vou ler alguns versículos além do versículo texto, referência desse congresso, que é o versículo 11. Eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos, a partir do verso 1. O 51, Salmo 51 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Vou pular para o 5. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Vamos para o 10 e o 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quem pode repetir comigo esse versículo? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Irmãos, nós deveríamos recitar esse versículo todos os dias das nossas vidas. O versículo 11 diz: Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. 16 e 17: Porque não te comprazem sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios de Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezas, ó Senhor. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, antes de nós entrarmos meditando um pouco nesses versículos, eu gostaria de contextualizar a situação em que foi escrito este Salmo 51. Nós vemos aqui Davi entoando esse salmo depois do pecado. Na verdade, depois que o profeta Natã o havia confrontado em razão do seu pecado que ele havia cometido com Batseba. E depois que Natã o confrontou em relação ao pecado que ele havia cometido, e aí ele vai e declara esse salmo. Ele se arrepende, na verdade, do que ele havia feito. Isso já fazia 1 ano do que havia acontecido. Certa vez, lá em 1 Samuel, no capítulo 11, a Bíblia fala que no momento que Davi olhou para Batseba, aquele era um eu vou ler aqui para os irmãos para Segundo Samuel capítulo 11, versículo 1 diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, era tempo dos reis saírem para guerrear.
E Davi mandou os seus homens para lutar contra os amonitas e não foi junto com ele, no tempo em que a Bíblia diz que os reis saíam para guerrear. Davi mandou os seus servos e não foi. E ali eu acho que ele decidiu tirar uma folga. Eu vou ficar hoje de bobeira no palácio. E nessa bobeira a Bíblia diz que ele acordou à tarde. E passeando no seu palácio, ele olhou e viu uma mulher muito bonita, Batseba, a esposa de Urias. Ou seja, ele não estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Estava no lugar errado. Em desobediência. Porque era para ele estar guerreando. Mas ele decidiu ficar. E a desobediência, irmãos, ela nos afasta da presença de Deus. E quando ele estava ali, acordou à tarde, né? Tirou o dia, olhou Batseba, gostou, achou bonita e mandou chamar. Mandou chamar Batseba e a Bíblia diz que ali ele entrou a ela, eles tiveram relações sexuais. A mulher de Urias casada. E ela foi embora. E acontece, irmãos, que nós até podemos encobrir o nosso pecado. Dos homens, das pessoas que estão ao nosso redor, do nosso vizinho, do nosso marido, da nossa esposa, do nosso pastor. Mas Deus, Ele vê todas as coisas. E a Bíblia diz que Batseba gerou, ficou grávida e mandou o recado para Davi. Davi, e agora? Eu, o homem segundo o coração de Deus, porque ele era respeitado, irmãos. O rei Davi era conhecido como aquele homem que tinha a unção do Espírito Santo. E agora? A pior coisa, irmãos, que nós fazemos é quando nós erramos e pecamos, não admitirmos o nosso erro. Se você pecou, eu e você pecamos, a primeira coisa que nós devemos fazer, irmão, é consertar, é nos arrepender, é chegar diante de Deus e dizer. E muitas vezes nós queremos, com nossas próprias mãos, tentar dar um jeito de encobrir as nossas falhas para que as pessoas não saibam, e a coisa vai ficando pior. E aí Davi manda chamar Urias, que estava lá, o marido, né? E agora? O homem está lá na batalha, como é que vai chegar e a mulher está grávida? Manda chamar o homem para o homem se deitar com a mulher dele. E aí ele manda chamar Urias. Urias, como é que está a guerra? E Urias, muito bom, está tudo tranquilo, né? Ali prestando as informações da guerra. E ele disse, Urias, vai lavar os teus pés, vai para a tua casa, vai lavar os teus pés. Ou seja, fica à vontade lá, deita com a tua mulher. E Urias, homem reto, olhou e disse, não, Senhor, meus irmãos estão lutando na batalha e eu vou para casa me lavar, me deitar, me confortar. De jeito nenhum, não vou. E aí Davi disse, mas rapaz, o homem é reto mesmo, e agora? E aí o rei Davi pega, olha, embebedou Urias para ver se ele ia para casa. E quando amanheceu, Davi foi na porta lá do palácio, estava Urias bêbado no chão. E ele disse, mas rapaz, e agora? Urias, tu estás aí, não fosse para casa. Não, meu senhor, estou aqui. Irmãos, como a nossa natureza, ela é má. A natureza do homem, ela é má. Você não ache que você, eu sou santo, eu prego, eu canto muito bem, eu conheço muito bem a palavra. Passe um mês vendo vídeo de pornografia para ver se você não começa a sentir vontade de fazer a mesma coisa. A nossa natureza, ela é má. O apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 7, ele disse bem assim, o bem que quero, esse eu não faço, mas o mal que não quero eu faço. Sabe por quê? Porque eu sou carnal. O apóstolo Paulo diz, a lei espiritual, ela é boa, mas eu sou carnal. E o pecado que habita em mim não me deixa cumprir a lei. Que miserável homem eu sou. O apóstolo Paulo, não confie na sua natureza. Nós somos dependentes total de Deus. Não ore não, não jejue não busque a presença do Senhor, para você ver que o mal, o pecado que está em você não milita e não tenta vencer a tua carne.
Que miserável eu sou! Porque eu sou carnal e não consigo fazer o bem. O pecado que está em mim não me deixa cumprir a lei, que é santa, que é boa. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, tentou de tudo, mas Deus sabe de todas as coisas. E aí, não bastando, irmãos, ele chega ao ponto de escrever uma carta lá para o chefe dos exércitos, dizendo: olha, coloca Urias na frente da batalha, tira os homens de trás dele, para que ele realmente morra. E ainda entrega essa carta na mão de Urias, irmãos. Urias é tão reto, que vai ali com a sua sentença de morte, entrega a carta. Ele nem leu, ele nem imaginava que ali estava escrito a sua sentença de morte. O próprio rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Para você ver, irmão, como nós somos falhos, não tem super crentes, não. E ele entregou aquela carta e Urias foi para frente da batalha e morreu. E Davi, para dar ainda um de bonzinho, pegou a viúva, desconsolada, tomou-a como sua esposa. E ali ele achava que tudo estava bom. Pronto, ninguém descobriu, ninguém soube. Eu ainda fiz, ainda pousei de bom, peguei a esposa do falecido, tomei por minha mulher. Mas a Bíblia diz que aquilo foi mal aos olhos do Senhor. A palavra diz no final do capítulo 11 que aquilo pareceu mal aos olhos de Deus. Nós não nos escondemos de Deus, irmãos. Não adianta. Se você errou, se você falhou, não tente arrumar artimanhas de consertar a coisa. Vá para os pés de Jesus e confesse o teu pecado, porque nele nós encontramos perdão. O apóstolo Paulo, no final da carta aos Romanos, ele diz: mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Aleluia! Porque através dele nós conseguimos vencer a nossa carne. E ele, achando que estava tudo muito bem, passou um ano, Batseba teve um filho. Quando estava com 3 meses de nascido, o profeta Natan vai lá confrontar Davi quanto ao pecado dele. E aí ele escreve esse salmo. Ele recita esse Salmo 51. Depois de 1 ano, irmãos, Davi veio se arrepender. E era, a Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus. Para você ver que como a nossa natureza humana, ela é frágil. Ela é fragilizada. Grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus também falham. Não existe super crentes. Essa pessoa que está aqui diante de vocês também falha. Sou mais carente dessa palavra aqui do que qualquer irmão que está sentado aí neste lugar. Somos todos necessitados de buscar a presença de Deus. E ele começa o Salmo 51 dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Sabe o que eu acho tão interessante quando ele começa dizendo isso? Se vocês forem lá olhar o profeta Natan confrontando ele, o profeta muito sabe porque ele era um rei. O profeta Natan não podia chegar de qualquer jeito diante do rei Davi e simplesmente acusá-lo, porque o rei poderia até mandar matá-lo. E o profeta Natan chega fazendo uma comparação. Olha, tem umas ovelhas. Vai ali, devagarzinho, falando. E aí ele diz, quando ele escuta tudo aquilo que o profeta falou: fizeram isso com aquela ovelhinha, a única ovelhinha? Pois eu quero que seja, ele declara uma sentença de morte ali para quem fez aquilo. E o profeta Natan disse: és tu, rei, quem fizesse isso. Ele declarou uma sentença de morte para o pecado daquela pessoa que o profeta Natan foi ali confrontá-lo. Mas quando é com ele, quando é conosco, irmãos, é tão fácil a gente julgar as pessoas, É muito fácil a gente apontar o pecado do outro.
É muito fácil, irmão. A gente olha e diz, mas tá daquele jeito porque fez isso, isso e aquilo. Tomara que aconteça isso, tá vendo? Olhe, tá vendo? Bem que eu disse, irmãos, o que aconteceu com aquela irmã. Tem gente que vibra quando o irmão tá se dando mal. Que tristeza. Eu acho isso triste. Quando a gente vê crentes vibrando com o pecado e a queda do outro. Ore por ele, irmãos. Mas quando é conosco, a gente chega, Jesus, tem misericórdia. Olha, Senhor, eu fiz isso. Não é do meu feitio. Jesus te conhece. Deus nos conhece, irmãos. Não adianta a gente chegar de arrodeando para o Senhor, não, porque Ele conhece. Quando é conosco, a gente chega como um Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Cadê que Ele disse, mata-me, ó Deus, pelo meu pecado? Ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Davi chegou para ele e disse, Senhor, eu pequei, me purifica. No Antigo Testamento, para os sacerdotes entrarem lá, no Santo dos Santos, eles tinham que se lavar. Tinha uma pia de cobre, eles lavavam as mãos ali. Antes de entrar lá no Santo dos Santos, tinham que entrar todos limpos. E Davi disse, Senhor, para que eu possa... Ele estava dizendo, Senhor, para que eu esteja na tua presença, me purifica, me lava. Eu pequei, Senhor, me lava desse pecado. Não adianta arrodear. Não adianta arrodear. É melhor confessar. Ele diz, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Por isso que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O meu pecado, Senhor, está diante de mim. Me lava, me purifica. Ele diz, eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Aqui ele estava dizendo justamente o que eu já falei. Estava falando da fragilidade humana. Porque o homem ele é muito frágil. A nossa natureza, como eu disse, ela é má. Como eu falei aqui, o próprio apóstolo Paulo olhou para ele e disse, que miserável eu sou. Que miserável. Eu sou vendido sob o pecado. Não há na minha carne, ele disse, não habita em mim bem algum. O apóstolo Paulo, irmão, daquele homem, que a própria palavra de Deus diz que as suas vestes, os retalhos das suas roupas, curavam. Era um homem santo que vivia na presença de Deus. E ele disse, em mim, na minha carne, não habita bem algum. Você acha que você ainda é bom? Você e eu somos necessitados da presença de Deus. Somos necessitados de Senhor. Somos necessitados de buscá-lo. Somos necessitados de entrarmos em jejum, de estarmos buscando a sua palavra, de estarmos buscando a sua face. Não ache que você é bom ou perfeito. Deus, quando mudou o nome de Abraão, chegou para ele e disse assim, olha, Abraão, eu sou todo poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Para você ser perfeito, você tem que andar na presença de Deus. Não adianta você colocar uma roupa de bonzinho, uma roupa de crente e não estar na presença de Deus. Versículo 6, ele diz assim, eis que amas a verdade. No íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Davi olhou para Deus e disse, Senhor, eu sei que tu amas a verdade no íntimo, aqui dentro, irmão, do nosso coração. Irmãos, verdade é uma coisa que tem sido tão difícil da gente encontrar. Sinceridade. Como tem cristãos, irmãos, que não são sinceros. Como tem crentes, irmãos, que não andam em verdade.
Ser crente não é sinônimo de ser sincero. E existem poucas pessoas que elas nascem naturalmente sinceras. Não tem super sincero, né? Tem gente até que chega a ser, tem gente que diz assim, vixe, como aquela irmã é mal educada, tão sincera que ela é, né? Fala a verdade na cara, na bucha, porque a sociedade hoje, às vezes, existe da gente pessoas falsas. E tem muita gente, inclusive cristãos na casa do Senhor, que não andam mais em verdade. É muito triste. Existem poucas pessoas que nascem assim, naturalmente, com essa característica de serem verdadeiras. Tem gente que diz, aquela pessoa é muito positiva, né? Tem gente que diz assim. A sinceridade e a verdade é algo que nós precisamos trabalhar, irmãos, em nós. Na maioria das vezes ela precisa ser muito trabalhada, para nós aprendermos a andar em verdade. Deixa eu dizer uma coisa a você, tem muita gente, muito crente, muita gente preocupado com o exterior, preocupado com roupa de grife. Não tenho nada contra roupa de grife, quem puder usar, use. Se eu puder, eu também uso. Mas tem muita gente preocupada com isso, com a roupa bonita, o sapato bonito, o carro do ano, a faculdade, com títulos, estudei isso, eu fui a Israel, eu fui não sei o quê, eu estudei isso, eu estudo aquilo, eu falo isso, eu faço aquilo, e bababá, e faço isso, e faço isso. E aí, a tua vida com Deus, você tem? Tem vida com Deus? Tem vida com Deus? E o teu homem interior, como é que está? Deus ama a verdade no íntimo. No íntimo, como é que está o teu homem interior? Deus não está preocupado com os teus títulos. Deus não está preocupado com tua roupa de grife, nem com a tua casa bonita, nem com os teus carros, nem com os teus bens. Ele está preocupado com o teu interior. Ele quer olhar para dentro do teu coração e achar um homem ou uma mulher segundo o coração dele, que ande em espírito e em verdade. Como anda o teu interior? Nós não andamos na presença de Deus de qualquer maneira. Nada lhe impede de você andar apresentável, de você estudar, tudo isso é válido. Mas Deus está mais preocupado com o teu interior. Como anda o teu coração? E ele diz, e no oculto me faz conhecer sabedoria. E no oculto entre você e ele, Deus vai te dar sabedoria. Ele vai revelar. Se os teus pensamentos não são maus, não, eu não quero pensar isso. Eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar em mentira, eu não quero pensar na inveja, eu não quero pensar em pornografia, eu não quero pensar na mentira, porque o Senhor tem me revelado sabedoria, o Senhor tem me revelado, isso não agrada a Deus. Você vai refrear, você vai frear a tua carne para andar em espírito e em verdade. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Mais uma vez ele vem dizendo, Senhor, me purifica, me lava. O hisopo era uma plantinha pequenininha que dava nos muros e eles usavam para fazer as purificações, para aspergir o sangue ou água, um ritual de purificações. E primeiramente foi usado, quem lembra, quando o anjo da morte foi passando lá em Israel, no Egito, eles aspergiram sangue nos umbrais das portas, foi com essa plantinha chamada hisopo. E Davi disse, Senhor, me purifica com essa planta, me lava. Era utilizado no ritual das purificações. Ele pedindo, sabe por quê? Davi sabia que se ele não estivesse limpo, reto diante de Deus, ele estaria afastado da presença de Deus. No 10 ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi sabia que ele havia pecado contra Deus, ele precisava ser renovado. E como eu disse, não adianta nós arrudearmos, irmãos. Vamos logo confessar: Senhor, eu pequei contra ti, eu fiz isso, me ajuda, me renova. Senhor, cria em mim. Sabe por quê? Sabe por que Davi disse: Senhor, cria em mim? Porque Deus sabe que nós sozinhos não somos capazes, irmãos. O apóstolo Paulo mesmo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Cria em mim. Ele estava pedindo a ajuda de Deus, sabe por quê? Somente com o Espírito Santo de Deus, somente na presença de Deus, somente com Jesus Cristo, somente com a graça de Deus é que nós conseguimos um espírito reto. Por nós mesmos, irmãos, nós não conseguimos. Ele disse: eu fui formado em pecado, a minha natureza ela é má, eu preciso do teu Santo Espírito agindo em mim. Cria em mim, peça. Depois que eu comecei a meditar, quando a irmã me fez essa referência, eu disse: Senhor, essa é para ser a minha oração todos os dias. Cria em mim, Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração puro onde não há malícia, onde não há maldade, onde não há engano, onde não há inveja. Cria em mim. Se você não é capaz de fazer isso sozinho por causa do pecado, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Peça a Jesus: Senhor, me ajuda. Todos os dias você vai para o supermercado, vai trabalhar, está lavando a louça. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Repita isso 10 vezes, 5 vezes, quantas vezes necessário for, até você conseguir estar purificado e lavado na presença de Deus. Aquele grande pregador, o Billy Graham, ele disse bem assim: ajoelha, ora, o necessário quanto for, até que você consiga ouvir a voz de Deus. Eu meditei tanto, irmãos, a respeito disso. Ele disse: enquanto você vai se ajoelhar e você vai orar, enquanto você não ouvir a voz do Senhor, é como se você ficasse ali. Era Billy Graham dizendo assim para nós: tenha intimidade com Ele. Busque a presença de Deus. Fique no seu quarto, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, até que você consiga ouvir a voz do Senhor. Até que Ele consiga criar em você esse coração puro e esse espírito reto. Busque a Deus. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi já havia experimentado a presença de Deus, irmãos. Quem já experimentou a presença de Deus? Quem já experimentou a presença de Deus não quer sair dessa presença. Davi sabia o que tinha acontecido com o rei Saul, que Deus havia retirado o espírito do rei Saul e ele perdeu o reinado por causa disso. Davi já tinha visto isso e Davi disse: Senhor, não retires de mim a tua presença, nem teu Espírito Santo. Tire de mim todas as coisas, tire de mim o reinado, tire de mim a coroa, tire de mim este filho, tire de mim todas as coisas, tire o carro, tire os cargos, tire a posição, mas não tire de mim a tua presença. Tem muita gente preocupado com posição, com dinheiro, com grife, com títulos, mas Davi estava preocupado com a presença de Deus. Por isso ele disse: Senhor, não retires de mim a tua presença. Quando o rei Saul, o profeta chegou para ele, o rei Saul não estava preocupado com a presença de Deus. Disse: mas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele estava preocupado com a posição dele. Ele não se preocupou em perder o Espírito Santo de Deus. Mas Davi disse: Senhor, eu estou preocupada com a tua presença. Não tire-as de mim, não tire o teu Espírito Santo. Porque eu sei que o Senhor não se comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. O rei, irmãos, rei de Israel. Ele disse: Senhor, se o Senhor tivesse preocupado em sacrifícios, eu os ofereceria. E ele nem poderia, irmãos, porque a lei
lá do Antigo Testamento, ela não previa para esse tipo de pecado que ele cometeu, que foi adultério e homicídio. Ele não previa sacrifícios para esses pecados. Ele disse: Senhor, se o Senhor se importasse com sacrifícios, eu os daria. Tu não te deleita em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Sabe o que significa, irmãos? Tem muita gente que faz semanas de jejum e oração. Vamos fazer uma campanha de oração. E aí passa a semana todinha na campanha de oração e ora e diz: não aconteceu, eu não consegui aquela bênção. Tanto que eu oro, tanto que eu faço. Eu vou para a igreja todo dia, eu boto minha roupa de crente, minha Bíblia debaixo do braço. Eu louvo tão bonito, eu faço até aula de canto tão maravilhosamente. E as coisas não fluem na minha vida. Por quê? Porque você precisa confessar o teu pecado. Porque você precisa se arrepender da tua vida. Não adianta. Quando o rei Saul pecou, Deus disse: eu não quero, Saul, sacrifícios, eu quero que você me obedeça. Não adianta sacrificar, não adianta jejuar de manhã, de tarde, de noite, não adianta vir para a igreja todos os dias, não adianta ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, se você não se arrepende do seu pecado, se você não se arrepende da sua falha, se você não confessa aquele pecado, não adianta, você precisa se arrepender, como o rei Davi fez aqui no Salmo 51, se arrependa. Deus não está preocupado com os seus sacrifícios. Deus está preocupado com um coração puro, verdadeiro, arrependido diante de Deus. Deus não tem prazer no seu sacrifício. O sacrifício maior já foi feito por Jesus Cristo no Calvário. Aleluia! Jesus já fez o sacrifício. Basta tão somente que olhamos para a cruz e nos arrependamos das nossas falhas. Reconheçamos que somos pobres, cegos, nus, carentes da presença de Deus. Essa presença nós só temos quando nós nos arrependemos. Não adianta você buscar a presença de Deus. Eu ando na presença de Deus se você está em pecado. Faça como o rei Davi, confesse seu pecado, peça para ele lhe purificar, e aí você estará na presença de Deus. E aí você andará na presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus, ela é maravilhosa. A presença de Deus é maravilhosa. Você diz: eu me importo mais com as coisas desse mundo do que com a presença de Deus. A Bíblia diz lá no Salmo 16 que na presença de Deus há fartura, abundância de alegrias. Irmãos, quando nós estamos tristes, a nossa alma triste, podem lhe dar o maior presente do mundo, mas quando a tua alma está triste, que você entra no teu quarto, que você entra, desfruta da presença de Deus, não há alegria maior. A Bíblia diz que até a tristeza solta de alegria na presença do Senhor. Na presença de Deus nós temos, sabe o que, irmãos? Nós temos paz. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 15, a Bíblia diz que quando Judá estava lá numa batalha tremenda, a palavra de Deus diz que os filhos de Judá, eles se alegraram com o juramento que fizeram. E eles juraram com todo o coração. E buscaram com toda a vontade o Senhor e acharam. E a Bíblia diz que o Senhor deu repouso a eles dos seus inimigos. Sabe por quê? Quando nós buscamos ao Senhor e achamos, estamos na presença dele, o Senhor nos dá paz que excede todo o entendimento. Jeremias 29 diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Isaías 55 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ele está perto. Irmãos, quantas pessoas não podem buscar a Deus? Eu vi uma reportagem que até hoje, quando eu me lembro, eu tenho vontade de chorar. De irmãos nossos que estão em contêineres, irmãos, trancados em contêineres há 10, 15 anos, irmãos.
essa situação, que mataram os esposos e os filhos ficaram abandonados ao léu, de gente que não tem acesso à palavra de Deus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Nós temos a liberdade, irmãos, que culto lindo, ai, aleluia, Jesus, que igreja linda, ventilador, um piso, nós estamos aqui arrumados, temos liberdade, ninguém vai chegar ali e entrar e nos invadir, botar facas no nosso pescoço. Nós temos a liberdade de nos arrepender. Deixe de besteira, confessa logo o teu pecado, para que você possa desfrutar dessa presença maravilhosa, para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Dê valor ao que você tem. Oh, igreja rica, irmãos, é a igreja do Brasil, mas está muito mimada, com a teologia falsa. Os pregadores parecem que não têm mais compromisso com esta palavra, mas sim com as pessoas que estão aí. Eu não tenho compromisso com nenhum de vocês, irmãos. Me perdoe. Meu compromisso é com Jesus. E se Ele me mandar falar, eu vou falar. Talvez essa palavra não tenha trazido alegria ao teu coração, porque eu não te disse Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar um carro. Eu estou dizendo, confessa o teu pecado, para que você possa entrar na presença de Deus. É a presença de Deus o mais importante, irmãos, nas nossas vidas. Faça algo diferente. Oh, aleluia. E buscar-me-eis e me achareis. Ele promete que se nós buscarmos, encontraremos a Ele. Mas tem que ser de todo o teu coração. Isso começa com arrependimento, com confissão de pecados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Na presença de Deus nós temos livramento. Lá em Daniel, no capítulo 3, quando o rei jogou Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel lá na cova dos leões, o rei olhou e disse: eu estou vendo 4 homens soltos, passeando dentro do fogo, e neles não há nenhuma lesão. E o 4º homem tem a semelhança como que a do Filho do Homem. Na presença de Deus nós temos livramento. Oh, aleluia! Nós temos alegria, nós temos paz, nós temos livramento. O rei olhou e disse: eles estão soltos, não há dano algum, não há lesão alguma neles. O 4º homem, que era Jesus e que estava com eles, era semelhante. O rei conseguiu ver. Na presença de Deus nós temos livramento, irmãos. Oh, presença maravilhosa. Glória a Deus. Para encerrar, irmãos, eu gostaria de meditar com vocês aqui em Gênesis, bem rapidinho. Capítulo 3. Aleluia. Deus está neste lugar. Eu sinto a presença do Senhor. Gênesis capítulo 3, versículo 8, 9. Diz assim, eu vou encerrar essa mensagem, que já são 8 horas, com essa referência que diz, 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Adão e Eva haviam desobedecido
ao Senhor, porque comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A única árvore que Deus disse: olha, vocês não vão comer desse fruto. Mas aí, em desobediência, eles comeram, foram abertos os olhos, se vestiram. E quando Deus deu na viração do dia, porque o homem desfrutava da presença de Deus todos os dias, Deus vinha conversar com Adão e Eva. Olha que privilégio, irmãos. E quando eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí Deus chamou eles se esconderam. A Bíblia diz que eles se esconderam da presença de Deus. Igual a Caim quando matou Abel. Se escondeu da presença de Deus. O que é que faz o homem se afastar da presença de Deus, irmãos? O pecado. Adão e Eva, por causa do pecado, se esconderam da presença de Deus. Caim por causa do pecado. E aí Deus é tão bom, irmãos. Deus não quer o homem afastado da sua presença. Deus não quer nem a mim nem a você afastado da presença dele. Deus sabia o que Adão e Eva tinham feito. Aí Deus disse: onde estás? Deus, entre as árvores do jardim, chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Adão, onde você está? Adão estava afastado da presença de Deus. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo que Deus pergunta para você: onde você está? Você está na fenda da rocha? Onde você está? Na presença de Deus ou fora dela? Eva preferiu as coisas do mundo. Eva preferiu comer do fruto proibido e conhecer o bem e o mal. Muitas vezes nós procuramos as coisas que o mundo nos oferece. Às vezes nós procuramos muitas coisas, mas com a intenção do nosso coração errada. O Salmo 51 diz que Deus, ele ama a verdade no íntimo. Deus sabe a tua intenção. Você pode fazer o que você quiser, você pode ter os títulos que você quiser, você pode comprar o carro que você quiser, mas qual é a intenção do teu coração com isso? Não saia da presença de Deus. Onde você está? Na presença de Deus ou fora dela? Eu convido, o Espírito Santo de Deus convida você esta noite a estar na presença de Deus. Esteja na presença de Deus. Onde estás? Onde estás? Onde estás? Aleluia. Eu encerro essa mensagem com Deus, o Espírito Santo te indagando: onde estás? Que você possa estar na presença de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.